o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, leão de Ei, tudo aquilo que foi prometido vai acontecer. O que sai da boca de Deus não volta vazia para Ele. Deus está liberando coisas sobre essa igreja, sobre esse ministério. Uma nova unção, a unção de cura, a unção para prosperidade, a unção para salvar vidas. Esse ministério será conhecido como ministério da palavra forte nesse lugar. Ei, ei, o Senhor está fazendo coisas novas nesse lugar. Ei, há um ambiente diferente, há algo diferente, há algo do Espírito se movendo aqui. Ei, há cura se movendo aqui. Ei, pessoas sendo curadas agora. Ei, cânceres morrendo, mioma sumindo. Ei, estéril, mães de filhos. Ei, tudo vai acontecer nesse lugar, porque Deus assim o diz. Ei, há uma nota em meu coração de uma virada de chave nesse lugar. Ei, as ministrações não serão mais as mesmas. O louvor não será mais o mesmo, mais intenso, mais forte, mais poderoso, mais cheio da unção, mais cheio do Espírito. Aleluia. Ei, não foste vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós outros. Você não está aqui hoje porque você quis vir, mas porque o Espírito Santo de Deus te trouxe. Ei, hoje vai ter salvação nessa casa. Hoje é dia de reconciliação nessa casa. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela palavra liberada.
Obrigado, Pai, pela palavra profética. Obrigado, Pai, pelos ajustes. Obrigado, Pai, pelos livramentos. Obrigado porque você é o nosso Pai, o nosso Deus. Obrigado, Pai, por esse culto nessa noite. Que ele seja o motivo para o louvor e honra do Teu nome. Espírito Santo, toma a direção desse culto. Eu me rendo ao Senhor nesse momento. Glorifique o nome de Jesus nessa noite. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Pode se assentar, irmãos. Obrigado, banda abençoada. Aleluia. Você está num bom lugar. Amém, irmãos? Nós estamos num bom lugar. Glória a Deus por isso. Sabe, irmãos, esses dias eu estava pensando, relembrando algumas coisas de como eu vim parar no Verbo da Vida. Estava até conversando com o pastor e com o Guga. E eu lembro que tudo caminha, tudo começa com uma oração nossa, um desejo nosso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E sabe que eu orava a Deus falando assim: Pai, nós queremos uma igreja que seja uma igreja da palavra, uma igreja que seja forte na palavra. E, irmãos, nós rodamos por muitos lugares, fomos em muitos lugares, mas não aconteceu. Aconteceu de nós pararmos aqui no Verbo da Vida. E eu dou glória a Deus por esse ministério, irmão. A nossa mente é renovada. Deixa eu dizer algo para você, eu não estou aqui falando de outra denominação não, irmão. Eu estou exaltando o ministério Verbo da Vida. Eu estou dizendo para você o que o ministério Verbo da Vida é. Quem aqui é abençoado nesse ministério? Levante sua mão. Glória a Deus, irmãos. Então tem algo de Deus nesse lugar. Sabe, eu estava aqui olhando o pastor orando pelas crianças e estava no meu espírito orar pelas crianças. Deus é bom o tempo todo. Sabe, irmãos, eu vou dizer algo para você. Ore pela sua igreja. Ore pelo seu ministério, ore pelo seu pastor, ore pelos departamentos dessa igreja. Se você não sabe, a sua oração ela tem um poder enorme e faz a diferença nesse lugar. Aleluia. Talvez você diga assim, mas eu não sirvo em nenhum departamento. É questão de tempo, irmão. Eu estou declarando sobre a sua vida que em breve tempo você vai estar servindo com a gente aqui em um departamento. Porque a obra é grande, a seara é grande, irmãos. Tem pessoas aqui que o Senhor já tem falado com ela há muito tempo, mas ela tem resistido. Deus está falando com alguém. Aleluia. Diga, fala Deus. Deus é bom. Sabe, irmãos, hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante que pode mudar a sua mentalidade com relação ao Senhor. Sabe, às vezes nós somos muito travados, muito certinhos nos nossos pensamentos, pensando que não há mais nada em Deus para que Deus possa fazer em nossas vidas. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Deus é uma fonte inesgotável. Quando você pensa que acabou, que você já viu tudo, Deus vai lá e surpreende você. Porque Deus quer que você avance, Deus quer que você cresça. E o avanço no Senhor, irmãos, é você conhecê-lo. Diga glória a Deus. Nós vamos falar essa noite sobre a fidelidade de Deus. Fique tranquilo, vai dar tudo certo, amém? Quando nós terminarmos essa ministração, nós vamos cantar Nova Fase de novo. E você vai cantar essa música de uma maneira diferente. Pode ter certeza, aleluia. Fidelidade, irmãos, é um atributo moral de Deus. E está ligado à santidade de Deus. Existem os atributos morais de Deus, que é a santidade, a fidelidade, a justiça, o amor, a verdade, a vida, a misericórdia. Mas nós vamos falar hoje especificamente sobre fidelidade de Deus. Antes de falarmos de fidelidade, vamos falar de santidade, porque todos os outros atributos de Deus são ligados à sua santidade. Deus é bom porque é santo. Deus é puro porque é santo. Deus é justiça porque é santo. Deus é amor porque é santo. E não se pode mudar essa natureza, irmão. Deus é fiel porque Ele é santo. Você não muda Deus. Deus, Ele não aprendeu a ser fiel. Deus, Ele não se tornou fiel. Deus é fiel. Deus é fidelidade. E você precisa acreditar nisso. Você precisa colocar isso dentro do seu coração para que você tenha uma visão diferente das coisas do Senhor. Santidade de Deus diz respeito à sua perfeita excelência moral e espiritual. Vou repetir. Santidade diz respeito à excelência moral e espiritual do Senhor. E a santidade é a base para todos os outros atributos dele. E Deus não muda, irmão.
Deus não é um lá no passado, Deus não é um ontem, Deus não é um hoje, não, Deus é o mesmo hoje, amanhã e sempre. Deus é amor, Ele sempre foi, sempre é e sempre será amor. Deus é fiel, sempre foi, sempre será e sempre é amor. Eu quero que você guarde isso dentro do seu coração. Nós vamos aprender algo nessa noite. Em Tiago 1,17, diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 17, os meninos vão projetar aqui. Diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito, toda boa dádiva, tudo que é bom, tudo que é agradável, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? São lá do alto, descendo de quem? Do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Você está ouvindo sobre santidade nessa noite, irmãos, e eu quero que você guarde uma coisa. Deus está nos chamando à santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Tudo que você ouvir aqui sobre os atributos de Deus, Deus quer que você esteja praticando esses atributos. Deus quer que você seja fiel. Deus quer que você seja amoroso. Deus quer que você seja bondoso. Deus quer que você ande em justiça. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, a Bíblia não está se referindo ao corpo físico, irmão. Está se referindo ao espiritual. Ao espiritual. No nosso espírito, nós somos semelhantes ao nosso Pai. Nós temos que viver conforme Ele vive. Amém? Deus não fere princípios que Ele mesmo estabeleceu. E Ele não mente e não quebra promessas. Diga glória a Deus. Abra comigo no Salmo 119, versículo 89. Eu estou aqui só na introdução, para que você entenda um pouco sobre a fidelidade de Deus, sobre ela estar ligada à santidade de Deus, e sobre nós devemos também viver essa santidade, viver nessa fidelidade. Salmo 119, versículo 89, diz o seguinte: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Graças a Deus. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Entenda algo, irmão. Tudo aquilo que sai da boca de Deus está firmado no céu. Você pode esquecer daquilo que Deus diz a você, mas Deus não esquece das promessas que Ele fez a você. A fidelidade de Deus, irmãos, ela é para sempre. Ela vai acontecer na minha vida e ela vai acontecer na sua vida, aconteça o que acontecer. Deus não se esquece de nós. Mas antes disso tudo, irmãos, é preciso o entendimento de uma coisa. A fidelidade de Deus, ela não tem como finalidade, ou motivo, ou razão, o homem. Você sabia disso? A fidelidade de Deus está ligada à santidade dEle, a quem Ele é. Deus, Ele não faz na minha vida ou na sua vida, irmãos, porque a gente merece. Quando Deus promete algo a mim ou a você, Ele vai cumprir, porque isso é da natureza dEle. Não é porque nós merecemos. Por isso que Deus não pode ser fiel ao homem. O homem, ele é falho e ele pode quebrar alianças, mas Deus não quebra alianças. O homem quebra promessas, mas Deus não quebra promessas. E é preciso a gente ter esse entendimento, porque nós cantamos às vezes errados, né? Ah, Deus, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Não, Deus não é fiel a mim. Deus é fiel à palavra dEle. Porque se Deus fosse levar em consideração os nossos erros, irmãos, a gente não ia ter nada, nem salvação. Entenda que tudo que nós recebemos é pela graça, é pela bondade, é pelo favor dEle, irmão. Aleluia. Você está recebendo, irmão? Deus, Ele baseia-se totalmente nele mesmo. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, quem achou, diga amém. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mais uma vez demonstrando que Ele não pode negar-se a Ele mesmo, Ele não pode negar a sua santidade. É por isso que Deus é fiel, irmão. Deixa eu dizer algo para você. Eu tenho visto nesses últimos dias, nesses últimos tempos,
promessas sobre o verbo da vida Asa Sul. Chega um profeta que fala uma coisa, numa conferência vai lá, chega outro profeta, fala outra coisa. E todas essas coisas, elas vão se cumprir. Não é porque nós merecemos, mas porque Deus é fiel. Você precisa mudar a sua mentalidade, porque às vezes nós ainda estamos esperando as coisas acontecer, irmão. Tudo o que Deus falou vai acontecer, por causa da santidade dele. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Aleluia. Eita, Deus bom. Sabe, irmãos, às vezes nós recebemos uma palavra do Senhor, nós recebemos uma promessa do Senhor, e a gente não dá a consideração que a gente precisa dar. Ei, irmãos, você precisa se alegrar como os irmãos se alegraram lá em Taguatinga quando receberam a promessa. Quando o pastor Wellington foi lá e recebeu a profecia, a palavra, os irmãos saíram correndo no meio da igreja, irmãos. Sabe por que saíram correndo, irmãos? Por causa da certeza que já aconteceu. Deus disse e vai acontecer. Aleluia. Não é porque você merece, não é porque a gente ora muito, não é porque a gente lê muito a Bíblia, não é por causa dessas coisas não, irmãos. É pela palavra dele. A palavra não volta vazia para ele. Ela volta vazia, não volta vazia para o Senhor. Ela não vai voltar vazia, sem antes cumprir o que ele determinou. A palavra que o Senhor libera sobre as nossas vidas é lei, irmãos. Aquilo que você recebe como profecia, uma promessa de Deus para a sua vida, Deus vai cumprir. Não interessa o tempo. Deixa eu dizer para você, irmãos, a graça de Deus, ela está conosco. A graça de Deus atua em nossas vidas todos os dias. E quando nós falamos de fidelidade, nós lembramos do povo de Israel. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando. O povo de Israel estava sofrendo na mão dos egípcios, dos exatores. Deus deu uma chamada a Moisés, falou assim, olha, eu ouvi o sofrimento do meu povo na mão dos exatores. Eu desci a fim de livrá-los da mão deles e dar a eles uma terra que mana leite e mel. Foi feita uma promessa para o povo de Israel, não foi? Foi. Aconteceu o que aconteceu, o Mar Vermelho, os egípcios morreram, aquela história toda, foi ou não foi? Mas você sabia que uma geração inteira deixou de receber de Deus, porque foram incrédulos, porque não creram naquilo que Deus falou? Só que a promessa de Deus para o povo de Israel foi lançada. Pega comigo aqui, irmão. De 20 anos para cima, tentaram voltar para o Egito e morreram no deserto. Mas houve uma geração que desfrutou da promessa de Deus. Aí o que nós lemos aqui agora, 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele cumpriu o que ele falou a Israel. Aquela geração que foi incrédula não recebeu, mas os filhos deles receberam, porque Deus cumpre as suas promessas. Moisés foi levantado para conduzir o povo. Que bênção, né? Que maravilha, ótimo. Deus falou para ele, olha, ele chegou para Deus e falou assim, Senhor, o povo está com sede de novo, e o povo rebelde, né? Ovelhinha rebelde. O que a gente faz? O Senhor falou para ele, você vai falar a pedra. Fale a pedra e a água vai sair. Porque ele está virado com o povo, Moisés foi lá e bateu com um cajado 2 vezes. A água veio para o povo, irmão. Mas houve uma rebeldia da parte de Moisés. Moisés era para ter entrado naquela terra. Ele não entrou. Mas por causa disso, a promessa de Deus para o povo de Israel não aconteceu? Não. Moisés morreu. E Deus levanta Josué. Vamos lá para primeiro... Abre comigo em Josué no capítulo 1, para que você entenda. Eu quero que você entenda, essa noite você vai sair daqui com a certeza de que Deus é bom em todo o tempo e que Ele cumpre as suas promessas. Aí, ó, Josué capítulo 1 diz assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Sabe, irmãos, seja na nossa vida, no normal, seja dentro do ministério, você precisa entender uma coisa, a palavra de Deus ela vai se cumprir. Se não for através da sua vida, vai ser através da vida de outro. O que Deus falou a respeito da Asa Sul vai acontecer, irmãos. Independente de quem está aqui, vai acontecer. Porque Deus disse.
Aleluia. 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 Talvez se você tenha passando por promessas de Deus, que Deus fez a você, e talvez você ainda está andando em incredulidade, talvez você não está acreditando que essas coisas vão acontecer. Sabe por quê? Porque o inimigo das pessoas hoje em dia não é só a falta de fé, irmãos. É a pressa. Ah, mas não aconteceu ainda, a promessa já aconteceu e não chegou na minha vida ainda. Até quando Deus vai me deixar passando por isso? Ou então, quando chegam as situações ali ruins naquele lugar, e você fala assim, pai, o que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso fazer? Pai, me mostra, me fala, pai, fala comigo, e ora, e jejua, e fala, acontece. Ei, irmão, aguarde. Deus disse, vai acontecer. Não é você o problema não, irmão. Às vezes é a sua pressa. Aguarde, porque se saiu da boca de Deus, e você crê que é Deus falando com você, vai acontecer. Nós estamos no ministério, irmão, da palavra. Nós estamos no ministério do mover do Espírito Santo. E o Senhor está preparando a sua igreja para entender essas coisas. Você precisa entender quando alguém se levanta e sai correndo, irmão. Você precisa entender, movido pelo Espírito, Deus está fazendo coisas nesse lugar. Sabe aquela pessoa, às vezes está sentada ali, o pastor está aqui orando, o ministro está orando, e aquela pessoa está recebendo no coração dela, e ela fala assim, eu já recebi porque Deus disse, e ela se levanta, e ela corre, e ela se alegra, e ela pula. Isso escandaliza muita gente, irmão. Mas eu declaro em nome de Jesus, todo mundo que está aqui vai ter uma experiência com o Espírito Santo ainda. Aqueles que mais criticam vão ser os que Deus vai pegar. Aqueles que mais estão criticando, mas para que isso? Que besteira é isso? Ficar correndo na igreja, vai machucar, vai tropicar. Aconteceram acidentes, mas ninguém morreu. Né, Lucas? Cadê o Lucas? Pastor Gesso também. Sabe, irmãos, a gente vive pela fé, irmãos. Você precisa sair da sua caixinha mental. Você precisa parar de tentar entender Deus com a sua mente natural. Você não vai entender. Me diga aí você, como é que um bebê se forma no ventre da mãe? Me explica aí. Me explica aí. E Deus diz para Jeremias, antes que te formasse, eu te conheci. Será que ele é grande? Será que ele é poderoso? Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que precisam ter as suas experiências com Deus. A promessa que veio para o povo de Israel aconteceu, eles receberam a terra. E Deus não disse para eles, irmãos, que os inimigos iam vencer, não, eu vou dar para vocês, ainda que está cheio de inimigo, ainda que esteja cheio de problema, ainda que seja cheio de situação, é de vocês. E foi assim com eles, irmãos. Outro exemplo, irmão, de promessa, Abraão. Na época ainda era Abraão, recebendo a promessa de Deus, Deus falou com ele que ia dar um filho a ele. Abraão fez uma aliança com Deus. Mas aí depois, no outro capítulo, Sara quis dar uma ajudinha para Deus. Esse é o problema, né, irmãos? A gente querer ajudar Deus. É aí que o caldo entorna. Você não precisa ajudar a Deus em nada, não, irmão. Você precisa crer. Só isso. Você recebeu a promessa? Quem aqui tem promessa de Deus? Quem tem? Vai acontecer, irmão. Vai acontecer. Aí foi lá Sarai e falou assim, eu não posso dar filho para ele, está demorando dele ter um filho, como é que vai ser essa história? Eu vou pegar Agar e vou dar para ele, Abraão, olha, você vai coabitar com Agar, ela vai dar um filho, vai ser nosso filho, pronto, vai ser o herdeiro. Deus não mandou fazer aquilo. Ismael nasceu, mas Deus só voltou a falar com Abraão depois de 13 anos. Aí, mais uma vez, eu me recordo que está escrito em 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus chamou a Abraão. Deus falou das promessas, reiterou as promessas. E o filho de Abraão nasceu, aquele que ia ser o herdeiro, ele nasceu. A promessa, ela se cumpriu, irmão. Não pense que a sua vida é pesada, irmão. Não pense que Deus está retendo ou segurando a sua bênção. Não pense que você está sendo preterido por Deus. Deus está deixando o barco correr. Deus quer ver você sofrendo. Não, Deus não quer ver você sofrendo. Deus quer ver você amadurecendo para entregar o que Ele prometeu para você. Deus não vai entregar algo para você, irmão, para você se perder no mundo, não. Deus não vai fazer você rico para você se esquecer dEle. Deus está preparando você para coisas grandes. Mas, em primeiro lugar, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê?
acrescentadas, irmãos. Quem é que vai acrescentar? É você, irmão? Não, é Deus. É Deus, irmão. Deus, Ele é fiel na sua palavra. Deus é fiel nas suas promessas. Deus, Ele não quebra princípios. Deus, Ele não vai quebrar os princípios dEle, a palavra dEle, por minha causa ou por sua causa. Deus, Ele é amor. Deus é amor, assim como Deus é fidelidade. Mas se a pessoa estiver andando em pecado, irmão, e não se arrepender, a justiça, o juízo de Deus vai vir. Porque Deus também é justiça, irmão. A vida com Deus não é para ser pesada, não, irmão, é para ser leve. Mas as pessoas estão fazendo as coisas serem pesadas. Se algo não está acontecendo na sua vida ainda, irmão, pode ter certeza que a culpa não está em Deus. Sabe, nós temos orado, irmão, por esse lugar. Nós temos orado. E nós temos crido que Deus vai cumprir suas promessas nesse lugar. E Deus vai cumprir porque Deus é bom. Porque a palavra dele é boa. Mas eu quero chegar num ponto aqui, irmãos. Falar da fidelidade de Deus. Que o maior fiel, o maior exemplo de fidelidade de Deus se chama Jesus Cristo. Toda pregação, irmão, toda ministração, ela tem que estar centrada em Jesus Cristo. Ela tem que refletir Jesus Cristo. Ele tem que ser exaltado. Ele tem que ser adorado. Nós temos que adorá-lo de uma maneira agradecendo todas as coisas que ele tem feito na nossa vida. E ele é o maior exemplo. Lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, não precisa vocês abrirem. Hebreus 13, 8 diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será sempre. Cristo, sacerdote único e perfeito. Para que você entenda. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A fidelidade de Deus hoje, ela é personificada em Jesus. A fidelidade de Deus é personificada em Jesus. Os atributos morais de Deus também estão em Jesus. Todas as promessas de Deus nessa nova aliança, elas vão acontecer através de Jesus. Antigamente, irmãos, quando se quebrava uma aliança com Deus, a pessoa poderia até morrer por causa disso. Mas hoje não, nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós. E Jesus é fiel, irmão, assim como Deus é fiel. Diz assim no Efésios capítulo 1, versículo 3, não precisa você abrir. Efésios 1, capítulo 3, diz assim, os meninos vão projetar aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as promessas de Deus que você já recebeu, elas convergem em Jesus. É Ele que vai fazer acontecer na minha vida e na sua vida. Hebreus no capítulo 1, versículo 3 diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome. Jesus é o resplendor da glória de Deus, Ele é a imagem de Deus. E todas as coisas Deus vai fazer através de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Eu não sei o que está passando na sua vida, eu não sei o que está acontecendo, eu sei que você tem orado. E as nossas orações, elas não podem ser feitas sem fé. A palavra do Senhor, ela diz lá em Hebreus no capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É certo, irmãos, que fé agrada a Deus, é ou não é? Sim ou não? Mas o versículo não diz isso. O versículo diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós estamos orando, é preciso a gente ter esse entendimento que Deus cumpre as suas promessas. E a gente precisa então orar como se tem que orar. Orar com fé, crendo que já recebemos, porque Deus é fiel. Porque Ele vai fazer, Ele vai cumprir se nós orarmos. É assim que as coisas acontecem no reino de Deus, irmãos. Aí muitas pessoas falam assim: mas para que esse povo ora tanto? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O que seria da nossa oração se a igreja não estivesse orando?
O que seria da sua família se você não estivesse orando? Ei, eu vou falar com os sacerdotes do lar, agora os homens. Ei, homens, você tem a responsabilidade dentro da sua casa. É você que ora pelas suas esposas, é você que ora pelos seus filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa os seus filhos verem você orando. Deixa os seus filhos verem você lendo a Bíblia. Deixa os seus filhos verem você adorando e se derramando diante do Senhor. O exemplo vai chegar na vida do seu filho. Declare sobre sua casa, irmão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu digo a você, irmãos, nessa noite, nenhum dos da sua casa vai se perder se você agir assim. Eu falo do que eu estou vivendo, irmão. Eu estou ministrando do que eu estou vivendo. Eu estou vendo o poder de Deus dentro da minha casa, na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha filha. Eu tenho visto, irmão. E é oração. Enquanto eu estava tentando fazer as coisas pela força, Deus não pode agir. Deus não pode ser fiel, irmão. Enquanto eu estiver tentando resolver as coisas da minha maneira, do meu jeito, na força. Deus, ele vai ser fiel em suas promessas, quando eu deixar ele agir. A palavra diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio pensamento. Confia no Senhor. Mais difícil para as pessoas hoje é confiar no Senhor. Por que as pessoas têm medo? Por que as pessoas não têm dúvidas ainda, não sabem se vai acontecer algo ou não na vida delas? É porque lhe falta luz, irmãos, é porque lhe falta a palavra, é porque lhe falta a oração. É porque lhe falta um envolvimento com Deus. Você quer ver a fidelidade de Deus na sua vida? Seja fiel a Deus. Aleluia. Aleluia. O que Deus tem colocado na sua mão? Quando você vai lá para as parábolas do talento, o Senhor deu 5 talentos a um que foi lá, pegou e multiplicou por 5. Não houve nenhuma promessa. O Senhor dele só entregou na mão dele. Está aqui os talentos que eu estou te dando, são 5. Quando aquele senhor voltou, ele multiplicou os 5. O senhor dele não falou nada. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. O que Deus está colocando na sua mão, irmão? Talvez não é você para estar aqui dentro da igreja, servindo como diácono, no departamento de música. Deus colocou a sua família na sua mão. E você precisa multiplicar esse talento. Você tem um ministério, você é um profeta, você é um pastor, você é um apóstolo. Ei, há talentos que Deus colocou na sua mão e que você precisa ser fiel naquilo que Deus está dando para você, não pelas promessas de Deus. Não porque Deus vai te prometer algo, mas porque Ele confiou algo a você. Seja fiel, irmão. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Entra para o gozo do teu Senhor. Eu não era nem para estar falando sobre isso. Mas louvado seja o Senhor. Há pessoas que precisam ouvir isso. Talvez você está aqui nessa noite e você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós outros. Deus, ele quer se revelar, irmão, fiel a mim e a você. Deus quer dar para mim e para você coisas excelentes. Mas a gente precisa crer nisso, que as coisas vão acontecer porque Deus é fiel. Não esteja no ministério, não esteja na sua casa, no seu trabalho, tentando trocar coisas com Deus. Se eu fizer isso, Deus vai fazer isso. Não, se eu fizer assim para Deus, se eu orar a madrugada inteira, vai acontecer na minha vida. Se eu pagar alguma coisa ali, eu vou receber alguma coisa de Deus. Deus não se compra, irmão. Deus não faz coisas na minha vida ou na sua vida porque a gente merece, é pela graça dEle. É pelo que Ele diz ao respeito. Quando Deus projetou você, Ele fez você com um propósito, irmão. E a glória do homem é cumprir o propósito de Deus. Sucesso é você cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Aleluia. Isso é que é sucesso, irmão. Não tente comprar Deus. Deus, ele nos abençoa pela sua graça, pelo seu favor e pela sua bondade. Eu não sou mais merecedor do que você para receber algo de Deus. Eu preciso ser grato com aquilo que o Senhor já me deu. O que vai atrair mais coisas na sua vida é você ter um espírito de gratidão ativo todos os dias. Não chegou na minha vida ainda, Deus prometeu fazer isso na minha vida e não aconteceu ainda. Pai, graças eu te dou.
Não chegou ainda, mas eu sei que vai chegar. Mas aquilo que você já depositou na minha vida, eu dou graças ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Nos céus as coisas funcionam de maneira diferente, irmãos. Ela não funciona porque você está tentando entender. Ela funciona porque você confia. Talvez você não entenda o que está acontecendo. Eu estou fazendo tanta coisa e não está mudando, e não está indo para frente, e não está andando. Ei, irmão, repito para você. Fique tranquilo. Se Deus prometeu, vai acontecer. Como vai acontecer? Eu não sei, irmão. Sabe, irmãos, Deus está trazendo coisas para essa igreja, uma visão diferente sobre coisas grandes, sobre coisas maiores. Eu já vi esse salão aqui expandido. Sabe por que nós estamos muito acostumados, irmãos, com o que nós estamos tendo? Deus quer dar mais. Aí você diga assim, mas não tem, a igreja não está cheia ainda. Ei, não deixe se levar pelo que você está vendo, não, irmão. Não deixe se levar pelo que você está com a tua vista, não, irmão. Porque às vezes Deus está querendo dar para você coisas maiores. E Ele vai cumprir a palavra dEle. Ele vai trazer pessoas, Ele vai encher. Ei, irmãos, tem gente em Brasília precisando de Jesus. Mas você está disposto a confiar e crer no Senhor? Ou você ainda quer continuar agindo na sua força? Agindo do seu jeito? Dando um jeitinho? Ah, eu vou fazer um negócio assim na igreja que eu acho que vai funcionar. Não, irmão, não funciona assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ele não funciona porque a gente está sentindo algo, não. Eu não preciso estar sentindo nada, emoção, não preciso estar trabalhando com emoção, com sentimento, com nada. Eu não preciso estar arrepiando. Não, um arrepio que agora foi o Espírito, ou glória. Não, irmão. Tem cultos que pode não acontecer nada à sua vista. Mas eu tenho a certeza no meu espírito, na nota que eu estou recebendo do Senhor, que tem gente sendo curada por essa palavra agora. Aleluia. Aleluia. Você precisa se mover com Deus, irmãos. Você precisa deixar o Espírito de Deus se mover em você e através de você. Coisas estão acontecendo, irmão. Coisas estão acontecendo. Nós estamos aqui nessa igreja, nessa posição, nesse lugar, e estamos recebendo palavras, estamos recebendo profecias. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o pastor está recebendo uma profecia para a igreja, está chegando para você, irmão. Se Deus quiser falar com você especificamente, Ele vai falar. Mas você tem que se alegrar, irmão. Você tem que liberar o seu espírito. Você tem que sair da tua caixinha mental. Alegre-se, irmão. Cante diferente. Quando você estiver aqui, não venha simplesmente para fazer presença na igreja, não, irmão. Ei, feche os teus olhos. Louva o Senhor de todo o seu coração. Cante de todo o seu coração. Ore de todo o seu coração. Oh, meu Pai é bom. Já aconteceu. Ei, aleluia. Aleluia. Há um espírito de alegria. Já foi liberado para essa igreja. Você precisa rir mais. Você precisa rir mais. Aleluia. Quando nós estamos rindo no Espírito, nós estamos rindo da cara do diabo. Chegou o diagnóstico, você vai lá, A alegria do Senhor é nossa força. Você já sabe, nessa noite, a alegria do Senhor é nossa força. Você ouviu falar da santidade de Deus. Você ouviu falar da fidelidade de Deus. Você ouviu falar que Deus cumpre as suas promessas. O que está faltando para você, irmão? O que está faltando para você? A vontade de Deus é prosperar você, irmão. Ah, não, mas essa igreja fala de prosperidade. Irmão, fique em paz. Se você não crê em prosperidade, está tudo bem, está tudo certo. Eu creio. Eu creio em prosperidade. Eu creio que Deus tem o melhor para os seus filhos. Abraão não era pobre não, irmão. Abraão era rico. Homem rico, rapaz. Deus deu riqueza, deu sabedoria, mas deu riqueza também a Salomão. Deus não tem problema com o dinheiro, irmão. Diga graças a Deus. Deus não tem problema com o dinheiro. O que não pode é o dinheiro tomar conta da sua vida, tomar conta de você e tomar o lugar de Deus no seu coração. Mas Deus quer que cada um de nós sejamos prósperos. Sabe quem é que está prosperando, irmão? Quem está pegando essas verdades. Que não está olhando ali, ó, simplesmente para os olhos ali da... Gente, tem gente que para e fala assim, a economia está ruim. Ah, mas é porque o dólar está assim. Ah, porque a gasolina subiu. Irmão, eu declaro você próspero de tal forma que você vai encher o tanque sem nem querer saber o preço.
Você não vai ficar procurando posto, não. Eu declaro em nome de Jesus prosperidade na sua vida, ao ponto de você entender isso, que você é um filho de Deus e que você não precisa barganhar, pesquisar para poder pagar mais barato. A sua prosperidade vai ser tamanha que você vai chegar no lugar, vai querer comer o que você quer, você vai comer e você vai ter dinheiro para pagar. Aleluia. Você precisa disso mesmo, a mente próspera, irmão. Sabe qual é o grande problema? A nossa mentalidade. Não, deixa eu contar aqui as migalhas. Onde é que está mais barato aqui? Deixa eu ir lá ver onde é que está mais barato. Ah, não, mas a gasolina está... Não, ixi, nesse posto aqui está mais barato. Oxe, ontem estava mais barato, hoje já está mais caro. Vou esperar mais um pouco para ver se abaixa. Ei, irmão, Deus está falando com alguém nessa noite. Tire a sua mentalidade de miséria, de pobreza, irmão. Tire da sua mente que você não pode. Você pode. Você pode. Você pode passar no concurso. Você pode entrar naquela faculdade de medicina. Ei, irmão, Deus quer você próspero para abençoar missões. Aleluia. Você sabia que o missionário ora pela sua prosperidade? Você sabia disso? Para que você possa plantar, semear no ministério dele. Olha, irmãos, como é que é a fidelidade de Deus. Deus chama alguém e leva para lá, ó. Ah, está lá o Jefter no Japão. Está lá no Japão, mas está suprido. Quem é que está suprindo o Jefter? Quem é que está suprindo o Jefter? É Deus, irmão. É Deus, é fé. É a graça de Deus operando naquele lugar. Ei, irmãos, Jefter não está aqui, mas eu tenho uma palavra para Jefter. Jefter vai ouvir isso. O coração de Jefter não está só no Japão, está na Ásia inteira. E o Senhor está levantando uma leva de pessoas para poder financiar a obra de Deus na Ásia. E vai ser aqui nessa igreja. Você crê nisso, irmão? Diga graças a Deus. Você quer prosperar, irmão? Quer uma boa terra para você plantar? Plante em missões. Plante em missões. Eu não ia falar nada a respeito disso essa noite. Mas quem sou eu diante do Senhor? Quem manda é Ele. Aleluia. Sabe, irmãos, eu vejo pessoas aqui que Deus está assim, ó, só esperando para fazer coisas na vida dela. Mas está esperando um passo delas. Ei, você precisa tirar a dúvida do seu coração, você precisa parar de andar pela sua mentalidade, ande pela mentalidade do Senhor. Ei, irmãos, você precisa colocar a palavra de Deus dentro de você. Quanto mais da palavra de Deus dentro de você, mais longe do pecado você está, menos pensamento de miséria você vai ter. Ei, mais saúde você vai ter no seu corpo, porque você vai entender que Jesus já levou. Aleluia. Ei, não perca o seu tempo pensando que o mundo tem algo para oferecer a você. Nós não somos desse mundo. Ei, Jesus está voltando. Jesus está às portas, irmãos. Ah, quando é que Jesus vai voltar? Eu não sei. Mas a palavra diz em Tessalonicenses que nós não somos da noite, nós somos do quê? Do dia, que estão sempre preparados. Quem aqui está preparado para a volta do Senhor? Se Jesus volta hoje, você vai com Ele, irmão? Teve gente que não levantou a mão, não. Mas é isso, irmão. Sabe, olha o que está acontecendo em Israel. Ore pela paz em Israel. Mas todas essas coisas são bíblicas, irmãos. Tudo que está acontecendo no mundo, sabe, irmão? Às vezes eu fico olhando lá da janela, lá da varanda do apartamento, eu fico olhando e falo assim, rapaz, o mundo está estranho. Eu não sei se você tem essa sensação. O mundo está estranho, o mal está tomando conta, as coisas estão indo de mal a pior. Deixa eu dizer uma coisa para você, esteja preparado, porque a igreja não vai participar do que não presta, irmão. A igreja não vai estar aqui na grande tribulação. Eu não vou estar. Em nome de Jesus. Eu creio, irmão, que Jesus está para voltar e nós vamos ser arrebatados. Eu vou subir com o Senhor, irmãos. Porque o mundo está indo de mal a pior. Por que você está esperando alguma coisa do mundo? Esteja sobre a guarda do Senhor, irmão. Você é um embaixador de Cristo nesse lugar. Você não mora mais aqui. Você não pertence mais a esse lugar. Você já mora com Cristo nas regiões celestiais. Você já está lá com Ele. É de lá que vem o seu recurso. É de lá que vem a sua fonte. Tem gente aqui preocupada com o emprego, como é que vai ser amanhã, se o dinheiro acaba e a aposentadoria como vai ser. Ei, não andeis ansiosos e preocupados com coisa nenhuma. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar, irmão. O que quer dizer isso é que nunca vai faltar nada para você. Eu declaro em nome de Jesus que nada vai faltar na sua vida nem na sua casa. Nós precisamos sair, irmão, da mentalidadezinha. Precisamos avançar em fé. Precisamos crer nas promessas de Deus. Ei, Deus não é fiel ao homem, mas é fiel ao que Ele diz. E aquilo que Deus falou, Ele vai fazer. Eu só estou vendo, irmãos,
Às vezes eu estou aqui no culto de oração, o Senhor trazendo coisas. O Senhor trazendo coisas. Nem todas as coisas eu falo, mas eu recebo do Senhor para orar sobre aquilo. E o que Deus tem para fazer nesse lugar é profundamente maravilhoso. Nós vamos ver curas nesse lugar como nós nunca vimos. Nós vamos ver membros crescendo. Nós vamos ver coxos andando, cegos enxergando, surdos ouvindo. A palavra de Deus, irmão, vai ser exaltada e glorificada nesse lugar. E vai ser através de mim, através de você. A gente falando do servir, eu vendo o trabalho da comunicação, sucesso demais. A gente tem que orar por esse pessoal. Falando sobre o servir, irmão, algo que já estava dentro do meu coração, eu vou aproveitar aqui o ensejo. Você quer crescer dentro da igreja, quer crescer espiritualmente, irmão? Sirva. Sirva. Sirva, irmão. Os departamentos estão precisando de pessoas. Nós temos a oração do departamento de música. Não oramos somente pelo departamento de música, oramos por todos os departamentos da igreja. Nós temos chamado todas as vezes pessoas para servir. Você não está fazendo um favor ao pastor. Você não está fazendo um favor a um líder de departamento. Você está servindo o seu pai. Você não tem que olhar ou servir a Deus como uma obrigação ou como um peso. Entenda bem, irmão, quanto mais irmãos servindo, menos pesado vai ser, irmãos. É ou não é verdade? Está lá no som, é uma história para escalar o pessoal no som, porque não tem ninguém para colocar, e aí eu tenho que cobrir. Não tem problema nenhum eu cobrir, irmão. Eu estou aqui para servir. O departamento de música vai servir no evangelismo, vai servir no departamento de criança, vai servir no chá da tarde, vai servir no departamento de idosos. Olha aí, em nome de Jesus, departamento de idosos nesse lugar. Aleluia. Vai servir. Porque a gente precisa entender, irmão, a quem que nós estamos servindo. E Deus, Ele é um bom pagador. Tem pessoas aqui, vou até tomar a liberdade da Ana, a gente já conversou sobre isso. Deus tem abençoado a Ana, irmão. A Ana chegou aqui, toda timidazinha, cantava aqui, cantava acolá, já está fazendo uns agudos, né? Mais fortes, soltando a voz, está começando a se mover no espírito, e glória a Deus. Ela E Deus tem honrado a vida dela, Deus tem abençoado a vida dela. Portas se abriram para ela. E eu digo que é daí para cima, Ana. Mas deixa eu te falar uma coisa, em todas as orações a Ana está presente. Quando eu preciso de alguma coisa, Ana, estou presente. Ana, tem como eu fazer, Tony? Não, Ana, posso fazer sem problema. Ana, não vai pesar. Não, não pesa não, eu faço. Aqui na igreja o pastor Wellington tem o pastor Gesso. O pastor Gesso faz tudo aqui. Ele troca a lâmpada, ele conserta a tomada, ele desentope vaso, ele bota varal no teto, ele faz tudo. E Deus está abençoando a vida deles. Essa palavra hoje foi para você. Tudo o que Deus falou vai acontecer. Amém, amém, amém. Existem coisas que aos olhos humanos é impossível, mas Deus pode. Amém. O seu ministério a partir de hoje não será da mesma forma da mesma forma. Uma unção específica. Glória a Deus. Amém, amém, Pai. Obrigado, Senhor. Sabedoria do Eterno dentro do seu coração. Aleluia. O Espírito Santo de Deus se manifestando dentro da sua casa, no meio dos seus filhos. Eles serão conduzidos em glória e em honra. Aleluia. Promoções chegam na sua vida. Adriano, o seu ministério não acabou. Ele nem começou. Oh, Pai, bom, obrigado, Senhor. Vocês podem ficar de pé. Levante as mãos de vocês. Pai, em nome de Jesus. Sua palavra ela funciona e nós cremos. Amém, Senhor. Obrigado, Pai.
Ei, mestre. Mestre da palavra. Cheio de Espírito. Ei. Mamamamassuri que dele mamamamamama. E dele que dele mamamamamamama. E dele que dele mamamamamamama. Coração de céu. Aleluia, Pai. Coração de céu. Coração de céu. Mais da unção, mais da unção. Mais em favor e graça pela nossa vida. Ei, Deus, realizando coisas na sua vida que você jamais imaginou ver acontecer na sua vida, acontecer na sua vida. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Você pode ficar de pé, irmão. A equipe de louvor pode subir. Deixa eu dizer uma